paz do Senhor, meus irmãos. Hoje o vídeo é diferente. Nós vamos falar de 10 erros que os professores das escolas bíblicas cometem. Vai lá. Nossa, falta 15 minutos para a aula. Preciso estudar agora. Amor, onde está a revista da escola dominical? Irmãos, a aula de hoje é a aula de número 2. Muito bem, nós vamos falar sobre amor ao próximo. É isso aí. Pode falar. Professor, essa aula já foi da semana passada. É isso mesmo, garoto esperto, eu queria saber se vocês estavam entendendo, vocês estavam prestando atenção. Muito bem, vamos lá. A lição de hoje é a lição de número 3. Número 3. Vamos lá. Os cabelos de Abraão. É Absalão, professor. Cabelo de Absalão. Eita misericórdia, você acabou de ver aí algo que acontece em muitos lugares. Professores que não se dedicam, que não se preparam para dar a sua aula. Professora, meu amigo, prepare a sua aula com antecedência. Se você sabe que a sua aula é no domingo, já na segunda-feira comece a preparar. Eu te convido a fazer, leia toda a lição, já antecipadamente, 1, 2, 3 semanas antes, para que você possa, com muito mais facilidade, ensinar os seus alunos. Jesus então saiu ali da Judéia e foi lá para a Galileia, né? Lá do outro lado, passou por Samaria. Quando ele chegou em Cafarnaum, ali do lado de Nazaré, os irmãos sabem onde é, né? Então vamos seguir. Irmãos, o tabernáculo, que está comentando aqui na lição, o tabernáculo, né? Tinha o altar do holocausto, depois, mais à frente, a pia de bronze. Dentro da tenda tinha o candelabro, o altar do incenso, a mesa dos pães. E lá no Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. É muito bom entender isso aí, os irmãos precisam entender, viu? Vamos para o próximo tópico? Olha só, como é difícil você entender coisas que são visuais e você só está ouvindo o professor falar. É necessário, o professor precisa ir atrás de recursos audiovisuais. O professor precisa sair da mesmice. Não adianta só ler. Você precisa buscar recursos. Mostrar um mapa, traz um mapa para a galera entender o assunto, traz uma apresentação de slides no datashow. Se a sua igreja não tem datashow, traz uma cartolina, recorte de revista, traz ali um mapa. Estamos falando da Judéia. Poxa, o que é a Judéia? A pessoa não sabe se Judéia é uma cidade, se é um país. Traz lá o mapa, né? E se não tem, desenha um mapa, procura na internet. Hoje nós estamos num tempo que é muito fácil de encontrar as coisas, e você pode trazer aos seus alunos para clarear o estudo e também para sair da mesmice. Eles vão ficar interessados com aquilo que você vai trazer, seja se for num papel, uma tabela, um gráfico, seja se for num datashow, seja o que for. Saia da mesmice, mude, dê uma aula nova. Na introdução da lição de hoje, nessa lição estudaremos a vocação do ser humano para ser o mordomo de Deus na Terra. O mordomo de Deus na Terra. Veremos que Deus entregou esse planeta aos nossos cuidados. Ou seja, Deus entregou esse planeta aos nossos cuidados. Por isso, faremos uma reflexão bíblica sobre a responsabilidade humana com o ambiente natural. Ou seja, a responsabilidade do ser humano com o ambiente natural. Concluindo, perceberemos que há promessas bíblicas para a restauração da Terra. O nosso Senhor há de restaurá-la plenamente. Então, o nosso Senhor há de restaurá-la plenamente. No primeiro tópico, fala o homem foi criado para ser o mordomo de Deus. E no primeiro subtópico diz o mordomo da terra. Deus chamou o homem para ser o mordomo da criação. Ou seja, Deus chamou o homem para ser o mordomo da criação. Você já viu gente assim? Pois é. Aquele professor que só fica lendo a revista. Professor, você não foi chamado para ler revista. Você foi chamado para orientar os seus alunos, para ensiná-los, para colocar neles a vontade de quero mais da palavra de Deus. Então, por favor, você não foi chamado só para ler a revista. Isso os alunos podem fazer em casa. Você foi chamado para explicar aquilo que está contido naquela lição,
para aplicar, fazer aplicações na vida de cada um. Eles querem ler, eles sabem ler. Mas como que eu faço para aplicar isso na minha vida? Como que eu faço para entender? Eu não estou entendendo o que está escrito. Meus irmãos, vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje é a lição de número 5, né, que trata sobre a mordomia da igreja local. Olha, irmão, vou ser bem sincero para os irmãos. Essa é uma aula difícil de entender, ela é bem complexa e ela é bem teórica também. Então é complicado, né? Mas Deus dá graça, viu, irmãos? Deus dá graça. Se o professor fala que a lição é difícil, para o professor é difícil, imagina para os alunos. Se para o professor que teve tempo de estudar com antecedência, foi chamado para ensinar, não consegue decifrar a lição. Você, professor, foi chamado para deixar a lição fácil. Se a lição é difícil, é para você. E você precisa ir atrás, porque você estudou com antecedência. E agora ela está fácil. Você vai colocar de uma maneira muito simples e fácil para os seus alunos. Se para você, no dia que chegou a lição ainda está difícil, é porque você não estudou como deveria, você não buscou ao Senhor como deveria, para lhe dar a iluminação do assunto, para você decifrar o que está escrito. Se você demonstra que a aula é difícil, você demonstra desânimo, com certeza todos ficarão desanimados. Ninguém vai querer prestar atenção. Se a aula é difícil, se a aula é chata, você, professor, tem que fazer da aula difícil se tornar fácil. Da aula enfadonha se tornar a melhor aula do mundo, a aula mais atraente possível. Daquela aula que é só teórica, você precisa transformar ela em aula prática. Como fazer para aquela aula ser aplicada na vida dos alunos? Essa é a sua missão. Irmãos, hoje a aula ela é muito abençoadora e vai ser de muita utilidade para a vida dos irmãos. Hoje nós vamos aprender que o cristão deve dar o exemplo. O cristão deve comprar e pagar em dia, né? Porque nós somos uma carta lida perante os homens. Então nós devemos andar direitinho para com Deus e para com a sociedade. Pode entrar, não? Dá licença, professor. Entra, fica à vontade. Professor, o senhor me perdoe, viu, pelo atraso, os irmãos me perdoam pelo atraso. Estava precisando comprar umas coisinhas, passei ali no Mercado Toninho. Rapaz, ele não ficou me alugando, rapaz. Ficou conversando comigo, falando mal dos irmãos da igreja aqui, poxa, coisa chata. E eu querendo com pressa para chegar, né? Graças a Deus cheguei, o senhor me perdoe, viu, professor? Ah, professor, ele pediu para avisar o senhor, se o senhor puder passar lá depois da aula. Parece que teve um problema na conta do senhor lá no mercado. Parece que faz uns 6 meses que o senhor estava com a conta atrasada lá. Isso não tem essa questão. Na hora analisada aqui, fica claro e tá explícito, né? Os irmãos podem entender que nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida diária de oração, ter um tempo todos os dias na nossa casa separado para orar, né, para ler a Bíblia, para ter o nosso devocional com Deus. Nós precisamos de um tempo todos os dias. Quantos aqui fazem isso? Oxe, e desde quando tu ora lá em casa ou lê a Bíblia? Desde quando a gente se casou, nunca nem vi você fazendo isso. Esse é um ponto, assim, muito importante e tem sido triste a gente ver o que tem acontecido. Professores ensinando sobre uma coisa, mas não vivendo. Professores ensinando que tem que pagar as contas, mas as contas estão todas atrasadas, nome no SPC e assim por diante. Aí você fala, ah, não, mas foi um acidente, mas então não ensine sobre isso. Se você não vive aquilo, então não ensine. Simplesmente não ensine o que você não vive. E muito melhor, viva primeiro. Comece a viver aquilo que você tem aprendido ou que você já tem ensinado. Viva isso, para depois poder ensinar. Você não vai para a escola dominical? Olha a hora, você já está atrasado. Ah, hoje não precisa ir não, hoje é o pastor Tomé que vai dar aula. Não precisa hoje não. Me perdoem pelo atraso, por favor, me perdoem, não me leve a mal. Eu estava procurando a revista, não encontrei a revista. Então, se os irmãos puderem me emprestar, o irmão pode me emprestar a revista? Obrigado, irmão. Deus os abençoe, viu? Irmãos, na aula passada foi falado do que mesmo? Outra questão. O professor chegar atrasado na aula. Pode acontecer, mas chegar atrasado toda vez. Aí está de brincadeira, né? Está demonstrando um total desinteresse pela escola bíblica. Aí ainda mais, quando o professor não vai na aula do outro professor. Ah, hoje não é eu que vou, é o outro que vai dar aula, então eu não vou. Os alunos percebem e você demonstra com isso
que você não tem interesse nenhum pela escola bíblica. Você só está lá para cumprir a tabela, porque o pastor te chamou, porque o pastor te colocou e você só está lá. Você não queria, mas você só está lá para cumprir tabela. E não é isso. Nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor com excelência. Então vá em todas as aulas. Além de estar respeitando o professor, você estará sendo abençoado com riquíssimas lições da escola bíblica. Vamos passar para o tópico 2, então. Meu Deus, irmãos, o relógio está de mal comigo, olha, não pode. Imagina um negócio desse, é muito pouco tempo. Nossa, tinha tanta coisa para a gente comentar na aula de hoje, já vamos ter que ir para a conclusão. Olha, realmente eu acho que é muito pouco tempo. A gente deveria aumentar o tempo da aula, porque não está dando tempo para fazer essa aula. Mas um assunto que todo professor já deve ter visto. O tempo. Ah, faltou tempo. Ah, não deu tempo. Ah, não sei porquê, mas eu acho que a escola bíblica deveria ter mais tempo. E sabe o que eu aprendi? Que não faltou tempo, faltou planejamento. Toda vez que a gente atropela os assuntos, toda vez que a gente chega ao final do tópico 1 e acabou o tempo da aula, não conseguimos o tópico 2, 3, não conseguimos nem concluir, faltou planejamento. Então, quando você estiver preparando a sua aula, prepare o tempo que você vai gastar com cada tópico. Você tem 1 hora para dar a aula, então separe quanto tempo você pode gastar em cada tópico. Eu posso gastar 10 minutos no primeiro, 15 minutos no segundo e 10 minutos na conclusão. Separe, marque na sua revista, treine a lição, porque toda vez que acaba a aula e você não conseguiu concluir a sua aula, você demonstra um despreparo. Na verdade, o tempo sempre foi o mesmo. O problema é o seu preparo. Você talvez preparou muita coisa, mas não colocou no papel, não organizou o que você ia falar e você acabou não administrando o tempo. O professor, além de explicar o assunto, precisa ser um ótimo administrador do tempo. Dessa forma, é essencial que o crente esteja em constante oração, buscando ao Senhor em todo o tempo. Então, irmãos, a gente vê que o tema fala de oração, mas mudando um pouco de assunto, irmão, você já imaginou o tamanho da Arca de Noé? O tamanho que era aquele barco que Deus pediu para ele construir. Porque imagina, tinha que suportar lá dentro elefante, hipopótamo. Misericórdia, era muito grande. Esse outro não precisa nem dizer. Né? Um professor que foge do tema, se é por falta de preparo ou se é porque ele só tem interesse em um assunto. Professor, você precisa estar preparado a falar do assunto que está na revista. Nós temos sempre em cada lição 3 objetivos específicos e nós precisamos cumpri-los. Não podemos sair à torta e à direita falando que der na teia. Foque nos objetivos da lição, no tema que foi proposto. Introdução. Os cristãos devem ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhes concedeu. Nesta aula, refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira, com base na Bíblia Sagrada, como nossa única regra de fé e prática. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a lição que é tratada aqui fala sobre o uso do nosso dinheiro. A aula de hoje vai falar sobre adoração. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Quem adora em espírito tem que ser adorado em verdade também. Então todos nós que estamos aqui precisamos aprender que adorar a Deus deve ser em espírito, deve ser em verdade. É isso que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. A questão da voz, né? Isso é essencial. O professor trabalha com a voz. E trabalha também com a sua forma de falar. Então, tome cuidado. Se você fala rápido demais, os alunos podem não estar entendendo. Se você fala devagar demais, os seus alunos vão se dispersar, porque dá uma canseira, dá um sono danado. Se você fala alto demais, tome cuidado, né? Isso também atrapalha os seus alunos, entendam. Se você fala baixinho, os alunos do fundo podem não te ouvir. Então, tome cuidado com o tom da sua voz e com a velocidade da sua fala. Isso é muito importante. O tempo também é sinônimo de época, período, prazo, tempo musical, tempo verbal.
Irmãos, então como podemos ver, na aula de hoje nós vamos falar sobre o tempo. Muito bem, nós vamos falar sobre o tempo, que o tempo é essencial para as nossas vidas. Muito bem. E aí nós precisamos entender que o tempo é um presente que Deus deu para nós, para que nós possamos desfrutar com nossos amigos, com nossa família e com a obra do Senhor. Muito bem. Você não tem nem muito o que falar. Você precisa falar de uma forma que não seja nem enjoativa, nem cansativa para os seus alunos. Tome cuidado com a entonação da sua voz e com esse jeito, né, de ficar completando as sílabas, né? Isso causa um pouco de irritação. Esse foi o vídeo de hoje, os 10 erros que os professores da escola bíblica cometem. Se você conhece mais algum erro, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não lança um outro vídeo com mais 10 erros. E professor e professora, esse vídeo foi, né, para conscientizá-los, às vezes você comete um desses erros, e para te ajudar a não cometer esses erros, né? Seus alunos não merecem isso. Então tome cuidado, vigia nesses erros para não cometê-los. Nós devemos fazer a obra do Senhor com excelência, fomos chamados para ensinar com dedicação. Então Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.